aí, gente, boa noite. O meu grupo ficou com material biológico. O meu grupo está composto por mais 3 pessoas além de mim. Eu sou a Juliana, né? O meu grupo está composto com Jéssica, que vai se apresentar aqui. Boa noite, professora. Também estamos com Rosália. Boa noite, professora. Também estamos com Lucília. Boa noite, professora. Então, essa é a minha equipe que ficou com material biológico. Então, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre... vou fazer uma pequena introdução do que é materiais biológicos, a conduta após e a pré, né? Do que pode ser acontecido desse tema que eu vou iniciar, que eu vou falar juntamente com o meu grupo. A introdução, que é os acidentes em que profissionais da saúde se expõem a sangue e fluidos biológicos, devem ser considerados emergência. Emergência médica. Gente, quando fala emergência médica, vocês podem saber. O trem é batata, o trem vai piorar lá na frente. Ou você vai pegar uma doença, ou você vai pegar uma hepatite, o HIV, gente. Tem coisa pior. A gente está lá tratando, cuidando do paciente. A gente fura com uma bendita agulha. Não, isso aí não. Acabou. Né? Acabou com a nossa vida. Porque a gente vai preocupar, né? Do que futuramente. Que essa parte não é minha. Eu vou deixar para minha outra companheira falar. Então, a gente tem que priorizar esse atendimento para esse profissional. A gente também deve ver que a gente tem que ter condutas específicas a serem tomadas. Visa a evitar a disseminação do VIH, VHD e VHC no ambiente de trabalho. A gente também vimos, professor, aqui, essa exposição do material biológico, esses acidentes de trabalho que contém material biológico, não é somente com um enfermeiro, não é somente com um técnico, pode ser também com a pessoa que faz lá a faxina, serviços gerais lá do hospital. A própria lavanderia também, as pessoas que lavam a roupa também podem sim ter essa exposição, né, com esses materiais. É lógico que a gente vimos também em aula que tem séries de EPIs que a gente deve usar para poder amenizar um pouco esses acidentes no trabalho. Nós também vimos no nosso grupo, não sei se o desenho está fazendo muito bem, mas que contém 5 grupos. Eu só vou citar aqui e já vou chamar minha companheira para poder falar aqui na frente. Tem o grupo A, que fica com resíduo infectante. Tem o grupo B, que é resíduo tóxico. Tem o grupo C, que é resíduo radiológico. Tem o grupo D. O grupo D, ele é lixo comum, é aço, metal, vidro, papel orgânico, essas coisas. E temos o grupo E, que se encaixa também com esse mesmo símbolo aqui, que é o perfil cortante, né? Que é a questão das agulhas. Eu vou chamar minha colega para poder falar sobre o paciente fonte. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, do paciente fonte conhecido. O que seria esse paciente fonte conhecido? É aquele paciente que deverá ser avaliado, né, quanto à infecção HIV, hepatite B, hepatite C, tudo isso no momento da ocorrência, né, do acidente. Pois serão consideradas as informações que tiverem previstas, né, nos prontuários, que são as informações, ou seja, a vida do paciente, né, que são resultados de exames laboratoriais, histórias clínicas prévias e diagnóstico para toda determinada infecção, que é, por exemplo, né, como eu falei lá acima, que é o HIV, o HBV e o HCV. Pois, no caso, o paciente fonte não conhecida, mas sem informação dos seus
lógico, né? Que no caso é o estudo científico do soro sanguíneo. É necessário orientar o profissional acidentado sobre a importância que deverá ser realizado todos esses exames, né? Que no caso é a HBS, né? Que é o AG, o anti, que é o HBC, e o anti, que é o HCV, e o anti-HIV. Todas essas informações, mesmo que ele resista a fazer o exame, não queira fazer o exame, a gente tem que passar essa orientação para ele, mesmo ele não querendo fazer os exames. Também, né, deve ser utilizado o teste rápido HIV, sempre que disponível, junto com os exames acima todo especificado. Fazer o teste rápido junto com todos aqueles exames para serem analisados. Caso haja recusa, né, de impossibilidade do paciente, que não são todos os pacientes que eles queiram, né, fazer esses exames. Tem muitos que recusam. Então, quando houver essa recusa, a gente nunca de deixar de realizar os testes, né, que é considerar o diagnóstico médico. Mesmo tendo toda essa resistência, mas a gente tem que considerar o diagnóstico médico na história, na situação de risco e aquisição. Também temos exames, né, de detecção viral, que são recomendados com o teste de triagem. Ou seja, o paciente fonte conhecida, todo eles têm uma história, né? Então, assim que toda essa história do paciente, nunca deixar de realizar todos esses exames que são os mais importantes, né? Às vezes a gente não realiza esses exames, a gente pode estar sendo contaminados por essa falta de atenção da gente em realizar esses exames. Esses exames são fundamentais. A história desses pacientes ao prontuário são de muita importância. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre o paciente fonte desconhecida. E para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de exposições que nós temos. Nós temos a exposição percutânea, que são lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes. E temos alguns exemplos como agulha, bisturi e vidrarias. Tem a outra exposição mucosa, que quando é na pele, que é quando há respingo na face, envolvendo o olho, nariz, boca ou genitália. Também tem esse tipo. E depois temos a exposição cutânea, que envolve a pele, não íntegra, viu, gente? Contando com pele com dermatite ou feridas abertas. Agora tem uma também que é muito comum, que é as mordeduras humanas, né? A gente considera como exposição de risco quando envolverem a presença de sangue, devendo ser avaliados tanto para o indivíduo que provocou a lesão, né, quanto aquele que tem sido exposto. Nesse caso, sabemos que temos o paciente fonte e o paciente desconhecido. Nesse caso, o paciente fonte desconhecida, ele tem que ter o uso de PEP, deve ser decidido, não. Em relação ao paciente fonte com situação sorológica desconhecida ou paciente fonte desconhecido, é um paciente fonte com situação sorológica desconhecida. Deve ser possível ser rapidamente testado para o vírus HIV após obtido o seu consentimento. Deve-se colher também sorologia para HBV, HCV. Na impossibilidade de se colher as sorologias do paciente fonte ou não se conhecer o mesmo, o acidente com agulhas encontradas no lixo, recomenda-se a avaliação do risco de infecção pela HIV, levando-se em conta o tipo de exposição a dados clínicos e epidemiológicos. Então, são pacientes que têm que ser tipos de tratamento, né?
diferenciados, às vezes ocorre um acidente ali, naquele momento, você pode, com a fonte desconhecida, você tem que buscar exames daquele paciente desconhecido. E quando a fonte é conhecida, você já sabe quem foi aquela pessoa, você tem como ir no prontuário, buscar informações, saber a ficha técnica dele. Então, são dois tipos de procedimentos diferentes. Aqui também, também a prevenção de urgência contra o HIV é decidida caso a caso, mas é preciso considerar o tipo de exposição e a probabilidade clínica epidemiológica da infecção do paciente fonte pelo HIV. Recomenda-se o único da PEP com o esquema básico de 2 antirretrovirais e até que os resultados dos exames laboratoriais sejam conhecidos. Até que os exames saiam, tem que ter um procedimento antes. E são acidentes que acontecem e que as pessoas têm que tomar precauções e atitude rápida, né, quando ocorre esse tipo de acidente. É importante avisar também que se você estiver na sua unidade ou no hospital, você tem que avisar também a sua chefia imediata, o seu enfermeiro, pelo que aconteceu, né? Isso é importante. E preencher a ficha do CAT, que tem que preencher a ficha do CAT, que é comunicação de acidente de trabalho, para iniciar os procedimentos corretos. Aí eu vou passar a fala para a Jéssica, que ela vai falar sobre o passo a passo. Obrigada, gente. Boa noite, professora. Eu fiquei com o passo a passo e os medicamentos. Então, o primeiro passo é lavar as partes afetadas, igual as partes dos ferimentos, entendeu? Igual o braço, você machucou, você vai lavar, higienizar ali. O segundo passo é solicitar os exames necessários. Por exemplo, o paciente ali teve uma queda, algo grave, ou quebrou algum osso, algo do tipo, e igual mesmo, o enfermeiro irá solicitar exames necessários. Pode ser um exame de sangue, pode ser um raio-x, coisas do tipo. O terceiro passo, o enfermeiro vai solicitar exames sorológicos do profissional acidentado e do paciente. O quarto passo, o enfermeiro vai acionar o laboratório para a coleta com prioridade para o paciente fonte. As medidas de profilaxia para o HIV serão tomadas após o resultado destes exames. O próximo passo, se o teste rápido para o HIV der negativo, deve ser orientado a comparecer ao SCIH ou SOST para o preenchimento do método de acidente. Aí vamos para o próximo passo. Se o teste rápido para o HIV for positivo, o médico plantonista vai solicitar uma prescrição do esquema antirretório, entendeu? Tipo assim, vai mandar o paciente, vai encaminhar o paciente para a farmácia do HUPPA, entendeu? Para a farmácia do hospital. O paciente lá pegar um medicamento, receber uma medicação e... Agora nós vamos falar sobre a profilaxia, que logo após o acidente deverá se proceder à descontaminação do sítio exposto, limpando a ferida com água e sabão ou irrigando as membranas com mucosa com água limpa. Aí tem um acidente leve. O que a gente pode fazer no acidente leve? Solicitar sorologias de VIH e hepatites virais do profissional acidentado e sorologia de VIH do paciente fonte. Tem um acidente moderado. O acidente moderado é comunicar a enfermeira para proceder à notificação do caso, solicitar sorologia de VIH e hepatites virais do acidentado e sorologia de HIV do paciente fonte. Tem o acidente grave, né? Que é seguir as mesmas recomendações do acidente moderado e prescrever AZT, zidovudina, 100 mg, 2 cápsulas, VO de 12 em 12 horas, e lamivudina, 150 mg, uma cápsula, 12 em 12 horas. Viracet, neofinazil, 250 mg, 3 cápsulas de 8 em 8 horas. Na falta de neofinazil pode se prescrever o Crisivan,
igual a professora estava falando. Na falta do neofinazir, pode-se perceber o Cristivan, Indinazir 400 ml, 2 cápsulas de 8 em 8 horas. Então, eu fiquei com a parte do primeiro passo e fiquei com a parte do medicamento. Então, é isso aí. Muito obrigada e boa noite. Então, nós agradecemos a todos que vão assistir, né, o nosso vídeo e que todos tenham uma boa noite e que a gente, pelo menos, tentamos passar para vocês o que a gente aprendeu estudando sobre materiais biológicos. Muito obrigada, professora. Boa noite. Ju já falou tudo assim, né? A gente estudou bastante, o nosso trabalho ficou enorme, porque na verdade o trabalho que a senhora passou para a gente já é um trabalho muito grande. Mas a gente pegou partes mais importantes do trabalho para passar para vocês, o que a gente aprendeu e estudou. Agradecemos, né, por este trabalho ter disponibilidade para a gente. Isso para a gente é um aprendizado também. E é isso aí. Eu agradeço a todos, principalmente a nossa equipe, que estamos trabalhando juntos, e eu espero que conseguimos passar para vocês as informações importantes sobre contaminação com materiais biológicos. Muito obrigada, professora. Obrigada, boa noite.